dia de Laceira de Sucesso e hoje a gente vai falar sobre esperar apoio, o quanto isso é perigoso para você, o quanto isso pode te prejudicar. Não fique esperando apoio. Eu vou falar muito sobre isso aqui hoje, vocês vão entender como é que as coisas funcionam na cabecinha de quem está ao nosso redor, na nossa cabeça e como é que a gente consegue vencer isso para obter o tão esperado sucesso, para a gente conseguir chegar onde a gente deseja, sair de onde a gente está, realizar os nossos sonhos e mudar a nossa realidade. Então, essa história de esperar apoio pode te atrapalhar de faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços ou pode te atrapalhar em absolutamente tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua cabeça é uma e a cabeça de quem está do lado é outra. Gente, olha só, a primeira coisa que eu queria falar sobre apoio com vocês é que talvez vocês nunca tiveram a percepção de parar para pensar em quais os tipos de apoio que existem. Vocês sabiam que existem apoios diferentes? Que quando a gente pensa assim, a minha família não me apoia, o meu marido não me apoia. E às vezes eu verbalizo aqui para vocês, o Júlio não me apoiava, Júlio, meu marido, não me apoiava. Mas a gente precisa entender o que a gente quer dizer, o que cada tipo de apoio significa. Porque existem sim várias formas de apoiar e nós vamos falar sobre elas aqui e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Então a primeira coisa que a gente quer quando a gente começa um projeto é incentivo. A gente quer ter alguém falando assim, vai, faz, vai dar certo, corre atrás do seu desejo, corre atrás do seu sonho, vai ser sucesso. Vai ser bênção, né? Vai fazer bem para sua família, vai fazer bem para você, vai te trazer alegria. Então vai atrás do seu projeto. É isso que a gente espera. Mas a realidade é que é muito diferente disso. E falando sobre apoio com vocês, me lembra várias fases da minha vida onde eu esperava ter apoio e na verdade eu não tinha. E eu tinha que tomar decisões e ir para cima delas, com base naquilo que eu sentia e naquilo que eu acreditava. Teve vários momentos importantíssimos. O primeiro momento importantíssimo que eu me lembro na minha vida foi quando eu decidi que eu ia fazer faculdade de comércio exterior, administração de empresas e comércio exterior. Quando eu decidi fazer essa faculdade, na verdade não fui eu que decidi. Eu tinha o desejo de fazer jornalismo. Olha só, meninas. Eu pensava assim, eu vou fazer jornalismo, eu vou ser uma comunicadora, vou ser repórter, vou fazer alguma coisa assim. Era isso que passava na minha cabeça naquela época. Isso lá não conta pra ninguém, tá? 1998 foi quando eu entrei pra faculdade. Faz tempo, né? Tem umas de vocês que estavam nascendo naquela época. Então, em 98, eu não tinha muita noção da vida. Eu acredito que a minha inexperiência, né, era gritante. E meu pai chegou pra mim e falou assim, minha filha, olha só. Nós que somos de famílias, né, simples. Nós não somos pobres, não somos ricos e a gente precisa trabalhar para ter uma certa qualidade de vida. Então ele falou assim, a gente precisa escolher aquilo onde existem maiores possibilidades de ganho e de trabalho. E se você fizer administração e comércio exterior que está em ascensão, eu vejo mais chances de você ter sucesso do que se você fizer jornalismo. Talvez porque ele não acreditasse nisso. E eu pensei, bom, meu pai é muito experiente, vou fazer o que ele está falando para fazer. E foi o que eu fiz. Hoje, trabalhando com o que eu trabalho, fazendo o que eu faço, vivendo esse propósito que Deus colocou na minha vida, eu entendi que, de fato, eu tinha que fazer administração. Por quê? Porque hoje eu uso tudo isso para ensinar as minhas alunas, por exemplo, o mínimo de gestão. Né? Que é a parte administrativa do nosso negócio. Nós somos empresa, nós somos microempresárias, nós somos empresa. Mas naquela época eu não tinha essa noção. Então eu meio que fui assim, meu pai escolheu por mim, vamos dizer assim. E eu não tô reclamando não, tá, gente? Tô dizendo só que foi um momento que eu esperava que ele falasse assim pra mim, vai lá, filha, faz a jornalista, nanana, e não foi assim. E aí, por ele ter me dado uma sugestão, eu fui lá e decidi fazer a administração. Então, essa foi a primeira vez que eu tomei uma grande decisão.
E eu tomei essa decisão baseada no que o meu pai acreditava e não no que eu desejava. Olha só. Depois eu venho, algumas de vocês aqui devem conhecer a minha história e já devem ter visto. Eu venho tomar uma outra decisão importantíssima, que é o quê? Abandonar a minha carreira, que eu tinha construído ao longo de anos, né? Uma carreira de sucesso aí no meio da indústria, para virar mãe apenas. Foi uma decisão muito difícil, mas quando eu tomei essa decisão, eu não esperei apoio de ninguém, só do meu marido, mas eu já sabia que eu tinha o apoio do meu marido. Eu acredito que nesse caso, se não tivesse o apoio do meu marido, talvez também não teria tido coragem. Por quê? Porque eu passaria então a depender financeiramente dele, porque eu estava abandonando o meu trabalho para ser mãe, para cuidar da minha filha, para viver a maternidade. Mas eu esperei o apoio dele, né? Na verdade, não esperei. Eu já sabia que eu tinha e tomei uma decisão importante, sabendo que eu não teria o apoio de ninguém da minha família. Inclusive, que eu estava indo contra tudo aquilo que eles tinham sonhado para minha vida. Então, olha o nível de comprometimento e de seriedade que tinha nessa minha decisão. Mas eu sabia que o motivo era nobre. Eu sabia por que eu queria fazer aquilo. Eu sabia onde eu queria estar, com quem eu queria estar, a vida que eu queria levar. Eu sabia também o que eu não queria mais para minha vida. Então, quando a gente toma decisões, se a gente ficar só esperando apoio, é bem possível que a gente não as tome. E pior, que a gente não saia de onde nós estamos para viver aquilo que nós desejamos em função da desaprovação de terceiros. Olha como é sério. Preste atenção. Mas vamos falar sobre os tipos de apoio. Então vamos lá, depois eu volto na minha história. Existem famílias, amigos, mães, pais, pessoas próximas que convivem com a gente, que a gente acredita que não nos apoia, né? Muitas de nós, a grande maioria, fala dos maridos, né? Namorado, que são as pessoas mais próximas, que são aquelas primeiras que a gente espera que nos apoiem, né? Marido, namorado, pai e mãe, basicamente. Acho que esses doem na gente, né? Tem gente que tem filho mais velho, também espera que o filho tome a decisão de apoiar. Mas pai e mãe, o cônjuge, ou o namorado, ou o noivo, a gente espera o apoio. Isso arde dentro do nosso coração. A gente precisa dessa validação, que ele chegue pra gente e fale assim, vai, Fran, faz. Eu acredito em você. Eu acredito no seu projeto, né? Então a gente fica com aquele desejo ardente de que a pessoa nos apoie. Mas existem 3 tipos de apoio, e talvez você nunca tenha pensado nisso. Olha só, existe aquela pessoa, eu vou falar pessoa, porque aí você vai puxar para a sua realidade. Ah, é meu marido, ou é minha mãe, ou é meu pai, quem quer que seja que é importante para você. Existe aquela pessoa que ela apoia você e acredita em você. Então ela fala assim, Fran, vai, e eu tenho certeza que você vai ser um sucesso, porque tudo que você resolve fazer, você faz com fervor. Tudo que você resolve fazer, você vai até o fim. Então vai, eu te apoio e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então ela apoia e ela acredita que vai dar certo e que é bom. Esse é um tipo. Existe o outro tipo, que é aquela que apoia, mas não acredita. Então, olha só, esse era o caso do meu marido Júlio quando eu decidi fazer laços. Mas tem um motivo, vamos pensar. Ele me apoiou, falou, vai amor, vai fazer. Ele arrumou dinheiro pra mim, inclusive ele me deu o dinheiro pra começar. Pouquinho, ele me deu R$200 pra eu ir fazer compras. Gente, agora me deu até branco, não lembro se foi 200, se foi 300, me deu branco mesmo. Mas ele deu aquele dinheiro e falou, vai comprar o material e começa. Mas ele me apoiou, só que ele não acreditava no negócio. Então, por mais que ele me deu apoio para fazer, ele não acreditava. E sabe o que ele me diz a respeito disso? Ele falava assim, sabe o que o homem pensa? O homem é prático, amor. O homem pensa assim, cara, eu já tenho que trabalhar. Né? E trabalhar dá trabalho, claro, né?
tem os problemas do trabalho, do dia a dia, tem aquela coisa louca das responsabilidades e tal. Aí, ele chega em casa, ele tem outro problema, que é a mulher que não trabalha, ficou com a cabeça vazia o dia inteiro, e aí ela quer reclamar disso, reclamar daquilo outro. O homem, ele é prático, ele pensa assim, viu, eu vou apoiar, mesmo sem acreditar, sem achar que isso vai dar certo, porque assim ela ocupa a cabeça. Então ela ocupa a cabeça, fica lá feliz fazendo os lacinhos dela. O Júlio era essa pessoa, então ele me apoiou, mas ele não acreditava que aquilo de fato era um projeto legal e que de fato aquilo era algo que daria dinheiro. Talvez, porque na época que eu comecei não existia ninguém falando, ó, é possível faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços, ou até muito mais, né? Então, o Júlio ele era essa pessoa, certo? E ainda existe o terceiro tipo, que é o pior, que não apoia e não acredita. Aí é difícil, gente. É muito difícil. Então, ele não apoia, ele não quer que você faça, ele não incentiva, não dá dinheiro para ajudar, reclama de você, arruma um monte de empecilho para você, reclama que a casa tá suja, que você parou de dar atenção para as crianças, que as crianças precisam de você, que não tem roupa passada, que a louça tá para lavar. Existe esse tipo ainda. E além de tudo, fala assim, lacinho dá dinheiro, lacinho não sei o quê, lacinho não sei o quê. Um monte de coisa e fica, desculpe a palavra, vomitando tudo aquilo em cima da pessoa. Agora vamos tentar pensar com a cabeça dessas pessoas, tá? Vamos tirar o nosso lado, que é o nosso lado de quem acredita e de quem de fato sabe que é possível e de quem quer viver aquele sonho e de quem quer aproveitar a oportunidade, e vamos pensar com a cabeça de quem tá olhando de fora. Tem maridos, tem mãe, tem pais que falam assim, ó, artesanato não dá dinheiro. E tá aqui uma pessoa, eu, Fran, era uma pessoa que acreditava que artesanato não dava dinheiro. Não assim. Não desse nível, entendeu? Eu acreditava que dava dinheiro. Sim, renda extra. Era a minha visão limitada na época. Mesmo quando eu comecei a fazer laços, a minha pretensão salarial máxima, o meu sonho de consumo de faturamento quando eu comecei a fazer laços era faturar 2.000. Eu nunca imaginei que pudesse ganhar muito mais. Entende? Então, olha só, eu mesma, que comecei o projeto, que tô aqui hoje ensinando mulheres a faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços, e tem mulheres aqui que eu já ensinei que estão faturando muito, tem aluna minha que já bateu meus recordes de faturamento, ou seja, mais de 20 mil reais de faturamento, tem, e quem é aluna sabe que é verdade, e eu não acreditava, eu não tinha essa noção. Então, o cara lá, no mundinho dele, a sua mãe, né, no mundinho dela, o seu pai, a sua irmã, a sua vizinha, a pessoa, a sua amiga, sua melhor amiga, que você quer que sua amiga te valide também. Ela fala, cara, artesanato não dá dinheiro, não. Laceira não é profissão. Você não tem vergonha de ficar fazendo lacinho e sair na rua vender lacinho? Você não tem vergonha? Você vai deixar seus filhos para fazer lacinho? Pense bem, não é melhor você arrumar um trabalho de verdade? Por quê? Porque eles olham para isso como se isso não fosse trabalho. Eu vivi isso, gente, centenas de vezes. Tia Fran, você não vai trabalhar? Tia Fran, por que você não arruma um trabalho? Eu ouvi isso do meu sobrinho na época com 9 anos. 9, 10 anos, uma coisa assim, ele tinha. Talvez um pouquinho mais. Por que você não arruma um trabalho? Criança. Mas a criança, para ela falar isso, porque ela deve ter ouvido de algum adulto falar. Vocês concordam, né? A Fran devia arrumar um trabalho. A Fran fica aí, né? Artesanato é terapia. Artesanato é coisa de quem não tem o que fazer. Artesanato é mulher que fica brincando de casinha. A gente ouve muito isso. E esse é o pensamento que paira em 98% da cabeça das pessoas que não conhecem essa oportunidade a fundo. Elas não sabem. Elas não têm ideia
do potencial que é esse mercado. Elas não estão imersas aqui. Elas não estão acompanhando isso daqui. Elas não estão acompanhando como você tem acompanhado ou como talvez você tenha começado agora a acompanhar, a observar a quantidade de mulheres que têm transformado suas vidas, suas casas e a história das suas famílias através dos lacinhos. Pessoas comprando terreno, comprando casa, trocando de carro, comprando moto, realizando o sonho de viajar, indo no mercado sem fazer conta, pedindo pizza, lanche, levando o filho passear no shopping, brincar no parquinho, coisa que a gente não podia, pagar para brincar lá no shopping, nos brinquedinhos do shopping. Quantas de nós hoje podemos? Eu comecei só por isso, gente. Eu comecei por isso. Eu comecei alinhada com o meu propósito, que era o quê? Chega de viver a escassez. E não importa o que os outros estão achando. Eu precisava fazer aquilo dar certo, né? Então, eu sabia o que eu ia enfrentar. Preconceito de gente dentro e fora da minha casa. E aí vocês vão ter que concordar comigo que naquela época era muito pior do que hoje, tá? Muito pior, porque hoje se fala muito mais em laceira, em mercado de laços, em laços. Hoje tá mais aceitável. Tem muita gente de sucesso no nosso ramo. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com laço. E naquela época não existia ninguém para falar, ninguém para contar. Eu era só uma sonhadora. Eu era só uma doidinha sonhadora que achava que lacinho ia dar dinheiro. Então eu era só uma doidinha que achava que ia trabalhar de casa fazendo lacinho e ia ganhar dinheiro. Então é assim que as pessoas pensam. Elas associam o artesanato com coisa supérflua, com coisas rasas, com faturamentos baixos, com pessoas que vendem só ali nas feirinhas e levam aquela vida de coitadinho, de precisadinho. Gente, teve uma pessoa que contou pra mim, no particular, vou ver se eu acho esse depoimento pra postar pra vocês verem. Ela fala assim, ó, que quando ela decidiu, né, que ela ia começar a fazer laço, a pessoa perguntava assim pra ela, mas você não tem vergonha de fazer laço? E a outra vira pra ela e fala assim, ela vai fazer as entregas dos laços, aí a pessoa recebeu e fala assim, vou supor que fosse eu, tá? Vou fazer um teatro aqui, sou eu. A pessoa chega pra entregar, eu chego lá e falo assim, oi fulana, tudo bem? Os laços que você me pediu, aí a pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, Fran, você não é a esposa do Júlio? Sou a esposa do Júlio. Aí a pessoa olha você de cima pra baixo e fala assim, ué, você tá fazendo lacinho? Você tá fazendo lacinho? Ah, eu costumo comprar lacinho pra ajudar, né? Mas, tipo, você não precisa de ajuda. Então, olha a visão. Eu compro lacinhos para ajudar. Você não precisa. E aí ela só recebeu o que tinha encomendado da artesã e não comprou mais nenhum lacinho e nunca mais comprou da mulher. Porque segundo ela só comprava para ajudar. Então na cabeça dela, aquela pessoa não precisava vender lacinho. Olha isso, gente. Olha o nível de discriminação que as pessoas têm. Então é importante que você que está começando agora saiba que existe sim isso. Que existe sim o preconceito na cabeça das pessoas. E que se está lá fora na cabeça das pessoas, é bem provável que está aí dentro da sua casa. Na casa dos seus familiares, na cabeça do seu marido, namorado, da sua irmã, da sua mãe, da sua tia. Às vezes, até na sua. E aí você coloca isso dentro da sua cabeça e fala, acho que é melhor não. Acho que eu não vou. Porque você também, no fundo, não está acreditando. Ou porque você, no fundo, também tem essa crença de que isso é só uma rendinha extra. Né? Então, olha a importância de vocês entenderem que isso está instalado na cabeça das pessoas e que se você, de fato, quer ser uma laceira de sucesso, faturar de 3 a 5 R$5 todos os meses com laços, isso não pode importar para você. Ou seja,
você vai ter que começar a sua carreira solo. Você vai ter que começar sem dar ouvidos. Você vai ter que começar enfrentando os leões aí dentro. Porque se a pessoa que estiver do seu lado for essa que não apoia e não acredita, você vai ter consciência de que você vai ouvir bobagem e que, apesar das bobagens, você vai continuar fazendo o seu melhor. Sabe por quê? Porque o jogo vira. E o jogo vira muito rápido. Ele vira muito rápido. Ele só não vira rápido para quem não faz a coisa acontecer. E aí, quando a gente não faz a coisa acontecer, a gente alimenta os leões. Já ouviu falar? Vamos parar para pensar. Você não tem apoio, ou você tem apoio, mas o seu marido não acredita. Porque talvez você, não tô falando que você é, tá? Você conhece alguém que é assim, né? Você não é assim. Você não é essa pessoa, mas você conhece alguém que é assim. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Você não é essa pessoa, mas tem gente que é assim. Porque cargas d'água o marido vai achar que dessa vez, abençoada, dessa vez, vai fazer bonitinho, vai até o fim, vai fazer dar certo. É óbvio que ele não acredita. Ele não acredita. Então essa pessoa aí que você conhece, ela vai enfrentar uma barreirinha. E aí, não é culpa da pessoa que não apoia ela. A pessoa não apoia porque ela deu motivo para ninguém apoiar. Concorda? Então, qual é a melhor forma que você tem para virar esse jogo? Mostrando os seus resultados. Tendo resultado, fazendo a coisa acontecer. Fran, faço laços há 4 anos, eu faturo R$200 por mês. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que talvez vai chocar. Faturar R$200 por mês com laço e não faturar nada, para mim é a mesma coisa, tá? Porque não precisa esforço nenhum para vender R$200 de laço. É uma vergonha. Então, se você conhece alguém que vende só isso por mês de laços, ou você dá um toque para essa pessoa, para ela, despertar e fazer desse negócio um negócio sério de verdade, ou ela tem que partir para outra, fazer outra coisa, porque R$200 por mês de laços é a mesma coisa que nada. E aí você tá só alimentando os leões, tá dando motivo pra pessoa a falar que aquilo não dá certo mesmo. Não dá certo. Não dá certo, claro, você não dá lucro, não vende nada, tá ali só. O homem fica vendo a mulher comprando material, gastando no cartão, se endividando, né? E cadê dinheiro? Dinheiro nada, dinheiro nada, dinheiro nada. Ele não tá errado de não apoiar. Apoio, gente. A gente conquista. E como é que a gente conquista? Dando resultado. Mostrando o resultado. E não é esfregando a cara do outro, não. É vivendo, é melhorando a sua família, é melhorando o seu ambiente familiar, é proporcionando momentos agradáveis para sua família com o dinheiro dos laços. É igual uma menina escreveu aí pra mim no direct, Fran, antes, até pra tomar um sorvete, eu tinha que esperar meu marido convidar, agora eu sou eu que convido. Nós vamos pra igreja e falo, bora comer uma pizza. Comer pizza? É, vou pagar com o dinheiro dos laços. Bora tomar um sorvete depois da pizza, vou pagar com o dinheiro dos laços. E isso o cara olha e fala, uia? Tá entendendo? É assim que a gente faz. Agora, existem algumas coisas que colaboram. Vamos pensar. Você tá aí pretendendo começar, não tem apoio. E eu te entendo, eu também. Eu tive o apoio financeiro, mas não tinha alguém que acreditava no meu negócio. E por mais que você fale assim, mas pelo menos ele te apoiou. Ele me deu dinheiro para comprar um material, tá? Mas quando você tá em casa e a pessoa não acredita no seu negócio, quando ela não acredita no seu negócio, o olhar é um olhar de desprezo, assim, é um olhar meio de tipo, sabe? Mas quando você agarra no seu propósito, você lembra por que você começou, né? Você sabe por que você começou, você olha para aquilo e você fala, peraí, eu tenho um motivo muito forte para fazer o que eu tô fazendo. Então eu vou fazer. E a hora que eu fizer, como diz o outro, meu irmão, ninguém me segura. Então, rapidamente eu consegui o apoio e rapidamente eu consegui que Júlio acreditasse e que, inclusive, se juntasse a mim e então que nós formássemos um time. Eu repito muito isso para as minhas alunas. Forme um time com a sua família. Todo mundo.
Até com seus filhos pequenos. Até com os pequenos, que eles têm que ajudar também. Eles têm que entender que quando tá bom para todo mundo. Quando todo mundo ajuda, melhora para todo mundo. E como que você ensina isso para criança? Recompensa. Ó, hoje nós vamos lá, todo mundo toma sorvete. Sabe por quê? Todo mundo ajudou, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E agora a gente pode ir lá comprar o sorvete. A criança fala, entendeu? Eles também entendem. Recompensa. Se eu colaboro, tem recompensa. Se eu não colaboro, não tem recompensa. Então, a criança também ajuda. O marido ajuda. Mas desde que ele comece a entender que aquilo realmente dá certo. Que aquilo realmente traz resultado. Então, talvez ele comece sem te apoiar e sem acreditar. Aí você, uma pessoa muito determinada como eu, vai lá e começa. Aí ele vai ficar ali meio reclamando. E você, mulher sábia, vai ouvir por um ouvido e vai soltar pelo outro. E vai fazer o que, não, tá bom. Não, eu vou lavar a louça. Não, fique tranquilo. E você vai, ó. E os resultados vão vir. Mas eu quero ser um mico de circo se esse homem não vai te apoiar depois que as coisas começarem a acontecer. Ah, Fran, mas você acredita que eu pago as contas de casa e ainda assim o meu marido acha que não dá resultado? Eu falei, ele tá vendo o que você tá pagando? Tá visível a comunicação para ele? Porque, gente, vou voltar a falar, homem é prático. Eles não têm muita noção, não. E a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a pagar isso, paga aquilo, paga aquilo, paga aquilo outro, ele nem lembra que tem aquela conta, porque você já pagou, você tá no automático, pagando, ele nem se liga. Agora, olha, meu amor, tá vendo isso daqui, ó? Paguei a Netflix, paguei a internet, olha, graças a Deus, gastei tanto no mercado hoje, uma bênção pra gente, enchi o armário, vou colocar essas notinhas aqui pra gente ter uma noção das despesas da nossa casa. É um time, ele precisa ter clareza de que você está realmente contribuindo, sabe? Olha, comprei roupa pra fulana, pra nossa filha, olha, eu pude ir lá na farmácia comprar o remédio. Ah, meu bem, tá aqui um dinheiro para te ajudar a pagar a energia. Ele tem que ver. Agora, se você faz tudo nos bastidores e ele nem sabe, ele acha que você não tá ganhando nada mesmo. Então, às vezes, o que falta é comunicação, né? Enfim, mas o que você tem que entender? A melhor forma de você se superar a falta de apoio, seja ela de qual tipo for, é com os seus resultados. E você tem que entender que se você não fizer por merecer, ou seja, você não trabalhar para ter resultados e mostrar esses resultados de alguma forma, e não estou falando de jogar na cara de ninguém não, porque isso é burrice, né? É você compartilhar e integrar e trazer ele para fazer parte, você vai conquistar apoio. Ele chega. E chega muito mais rápido quando você tem um fator específico. E aí eu quero falar para vocês sobre algo, dividir com vocês uma experiência. Eu cheguei aqui hoje, mais ou menos, com 1h30 de antecedência. E eu já venho do caminho da minha casa até aqui pensando, na hora que eu chegar no escritório eu vou fazer isso, aí eu preciso anotar isso. Quando eu chego aqui, eu encontro com quem? Com a Dage. E a Dage faz o mesmo trabalho que o meu, né? Nós temos um escritório em comum, a gente trabalha junto aqui, o Marcel trabalha comigo, o Marcel trabalha com ela, nós somos parceiros aqui. Só que ela faz a mesma coisa que eu, num outro nicho, com outro pessoal, tal. Mas a gente faz a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? A gente ficou conversando até 10 minutos antes da live. E só paramos de conversar porque eu ia começar a live com vocês. E você sabe o que é isso? Falar a mesma língua. Isso se chama comunidade. Isso se chama estar com uma pessoa que entende o que você passa. Sofre as mesmas dores que você sofre. Ouve as mesmas besteiras que você ouve. Tem os mesmos desgastes diários que você. Isso é estar em comunidade. E como que a gente consegue isso, Fran? Estando junto de pessoas que fazem a mesma coisa que você. E aí eu quero falar para vocês de um depoimento que eu recebi da Ale, nossa aluna, Alexandra, que mandou assim para mim, Fran, antes do Dom Doquinhos Ensina, eu participava de alguns grupos de laceiras. Mas não é igual estar dentro de uma comunidade igual a gente está hoje. Sabe por quê?
Porque na nossa comunidade, a gente se ajuda, a gente se entende. Se uma tá mal, a outra vai lá e levanta. Se uma tá no dia bom, ela levanta, ela divide aquilo com as outras e anima as outras. Se ela tá triste, a outra vai lá e puxa. Se aconteceu algum episódio com o cliente, a gente divide como resolver. Se aconteceu um episódio bom, um episódio ruim, fez um evento, isso deu certo, isso deu errado, a gente divide. A gente vive a mesma coisa. E lá fora era uma disputa, era concorrência. As pessoas não entendiam como uma comunidade, parecia que estava uma querendo passar por cima da outra, e isso é horrível. E isso é horrível. Eu acho que o esquema, né, o que faz a gente acelerar, o que faz as pessoas irem para frente é a união, é o não soltar a mão de ninguém. A gente tem esse lema aqui, não soltar a mão de ninguém. Eu não tô falando que todas as alunas da Ondoquinha são assim, tá? Tem algumas que fogem à regra, infelizmente, mas que a grande maioria, graças a Deus, entendeu qual é o nosso objetivo de estar ali em comunidade, que é o apoio, que é a unidade, a união, é time. Da mesma forma que eu falo para vocês, seja um time na sua casa. Às vezes você vai começar o seu time sozinha. Sozinha. É você, o seu projeto e Deus. Mas, quando você faz, Deus vai te abençoando e as coisas vão acontecendo e você é sábia, você começa a incluir a sua família e logo você será um time completo, trabalhando em prol do mesmo resultado. E isso é maravilhoso. Então, nós aqui do Dom da 15 Ensina, como comunidade, nós trabalhamos como um time. Tem que ser unidade, é parceria. Isso é bom, isso não é bom. Olha, eu tô na mesma cidade, eu te ajudo, você me ajuda. Quando você for fazer tal coisa, eu vou fazer outra, porque assim a gente não bate de frente uma com a outra, a gente, né? Vamos procurar fazer os nossos preços meio ali, para não dar aquele impacto muito grande, nenhuma prejudicar a outra. Isso é viver em time. É bom para todo mundo, porque quando você quer destoar de todas as outras, você se ferra, uma hora você vai se lascar. As coisas dão errado, né? Então, olha a importância de você estar com pessoas que chutam pro mesmo gol. Foi o que aconteceu comigo com a Dagi. A gente precisava falar. Sabe por quê? Se eu for falar do que eu faço com o Júlio não entende. Se eu for falar do que eu faço com a minha amiga Hannah, ela não entende. Eu posso até falar, ela vai ficar assim, ó. Ah, entendi, amiga. Aí ela vai querer me dar uma sugestão, tipo, que não tem nada a ver com o negócio, entendeu? Porque ela não entende do que eu faço. A Dagi entende. A gente fala a mesma língua, então olha o quanto isso ajuda, né? Então, a melhor forma de você conseguir apoio quando você está começando nesse negócio, você está aí saindo do zero, vou começar a fazer laço agora, ou eu estou começando agora, é estar com pessoas que fazem a mesma coisa que você, vivendo os mesmos perrengues do dia a dia, as mesmas alegrias, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e a gente vai dividindo as experiências e somando, e juntas vamos caminhando e crescendo e resolvendo os problemas. Olha que maluco que é isso. Gente, o meu método, eu ensino mulheres a faturar de 3 a 5 mil reais por mês com laços. A Dagi ensina as pessoas endividadas a sair das dívidas. E a gente fala do meu método para mexer no método dela, do método dela para mexer no meu método. Mas por quê? Porque nós ensinamos as pessoas alguma coisa. Então, o que a gente faz é muito parecido. Apesar de parecer tão diferente, né? Então, a gente fala a mesma língua e isso é extremamente importante. Então, o resultado vai falar por você. E no início, enquanto você não tem resultado, o que vai te dar apoio é estar com pessoas que vivem a mesma coisa que você, para você ter com quem falar, para você ter com pessoas para desabafar, para você compartilhar o seu dia a dia, para você buscar ajuda, para você sair daquela fase, superar, entender que você não está sozinha e que tem uma galera fazendo a mesma coisa que você e mais, que acredita no que você acredita, que conhece o sonho que você sonha, né? Eu mandei aqui para vocês esses dias nos stories, acho que foi no domingo, uma música que eu recebi de uma aluna que fala muito, muito, muito do que aconteceu comigo, né? Aí agora eu quero voltar a falar da minha segunda escolha, que foi a escolha de ser
de abandonar a minha carreira para ser mãe. Então ali eu tive uma coragem imensa, né? Eu só acreditei naquilo que o meu coração ardia, não pensei no que as pessoas que eu amo e me importo, que são os meus pais, eu pensei assim, cada pessoa, eu acho que isso vale a reflexão para você. Cada pessoa é um ser único, com um propósito único aqui nesse mundo. Único. Por mais que você seja casada e que Deus declare a você e seu marido unidade, por mais que você seja filha, por mais que você seja nora, você é uma pessoa, sua sogra é uma, sua mãe é outra, o seu pai é outro, o seu esposo é outro. E para cada um de nós, Deus deu habilidades e Deus deu objetivos, Deus deu propósitos e Deus deu sentimentos. E cada um é um. E cada um vai viver o seu. Então ali eu tomei uma decisão baseada no que eu sentia, no que eu vivia e ninguém via, no que doía aqui dentro de mim e ninguém estava sentindo, né? Eles não podiam sentir, eles só olhavam para o lado prático. Ela trabalha no lugar que todo mundo sonha em trabalhar. Em Sorocaba, as pessoas sonham em trabalhar no Exército do Brasil. Né? Ela tem uma posição que as pessoas levam anos e não conseguem chegar, e ela chegou. Ela chegou lá, ela venceu. Mas o lado emocional ninguém acessa. Só eu acessava. Só eu sabia o quanto aquilo me custava. Então eu tomei a decisão e fui ser mãe. E aí depois eu venho e tomo outra decisão importante na minha vida. Eu não vou voltar para o lugar de onde eu saí. Eu não quero mais isso para minha vida. Então você tem que pensar assim, ó, qual é a minha situação? Qual é a minha situação? Naquele momento a minha situação era: estamos sem dinheiro, estamos cheios de dívidas, estamos passando dificuldades financeiras. Eu preciso trabalhar, mas eu não quero voltar para lá. Eu não quero voltar para a indústria. Eu não negocio mais deixar os meus filhos para ir trabalhar. O Lourenço era bebê, pequenininho. Eu não quero e não vou passar por isso outra vez. Era inegociável. Então, a minha situação é essa. O que eu vou fazer então? Eu vou empreender. Eu vou pegar essa oportunidade e vou fazer dessa oportunidade a melhor oportunidade. E eu vou fazer o meu melhor. E eu vou me dedicar. E foi o que eu fiz. E mesmo sem saber para onde eu estava indo, mesmo sem ter ideia do quanto aquilo poderia me render, mesmo sem ter ideia de que aquilo poderia mudar a minha vida e hoje mudar a vida de tantas outras pessoas, de tantas outras famílias. E ali eu não esperei apoio de ninguém. Eu só fui e fiz o meu melhor. Mas eu tinha um motivo muito forte. Então, a minha palavra para você agora é de que você faça como eu fiz, como Noé fez naquela canção que eu mandei para vocês do Leandro Borges, que chama Vai Dar Certo, que essa minha aluna me mandou. Ele conta que Noé viveu um sonho na cabeça das pessoas, né? Noé era lunático, era doidão. Onde já se viu construir uma arca no lugar que nem chover direito chove, que nem água tem, né? Falando que Deus vai inundar o mundo, que vai ter um dilúvio, que isso, que aquilo. Então, para aquelas pessoas que não conheciam a voz de Deus, que não conheciam o que Deus tinha colocado no coração de Noé, ele era doido, lunático. Então, para as pessoas que vinham de fora, eu era uma doidinha lunática, que achava que vender lacinho, né, que ficar me expondo, vendendo lacinho no porta-mala do carro, me traria alguma coisa na vida. Então, existia esse preconceito com Noé, existiu esse preconceito comigo, provavelmente vai existir com você. Mas você tem que lembrar que o sonho é entre você, Deus, e o seu motivo, e o seu propósito. Qual que é o seu? Qual é o seu? Isso tem que ser o seu combustível.
E eu achei muito bonitinho que quando eu perguntei assim pra vocês, isso já te fez parar? Tem muita gente que falou assim, isso me deu mais garra pra fazer acontecer. E é isso que você tem que fazer, sabe? Pega o que você quer mudar na sua vida, o que você quer mudar na sua vida hoje, o que você não aceita mais viver, você fala, não, eu não quero mais essa situação, eu quero mudar isso, né? Eu quero transformar isso na minha vida. E aí você pega isso como combustível e só vai. Não espera apoio, não. Não espera apoio, não espera incentivo, não espera patrocínio, se vira. Porque você sabe que você consegue. Quando alguém fala pra mim assim, ai, mas eu não tenho dinheiro agora, eu falo, não é que não tem dinheiro, você não priorizou. Você de fato não está segura de que você está pronta para assumir essa responsabilidade que é empreender. Montar um ateliê e falar assim, eu vou fazer dar certo. Porque a gente tem que ser autorresponsável mesmo. Que ninguém vai ficar te cobrando. Aliás, até vai, a sociedade vai, né? Ah lá, não falei que não ia dar certo? Ah lá, não falei que isso não dava dinheiro? Se você não levar a sério, vai ser assim. Agora, se você levar a sério, você vai ter resultados rapidamente. E aí vai ser lindo. Vai ser lindo. Aí sabe aquele Reels que eu gravei? Que eu falo assim, comecei a fazer lacinho, a pessoa dá risada, né? E depois descobriu que eu tô ganhando 10 vezes mais que ela. É desse jeito que acontece, tá? Mas você precisa levar a sério, você precisa decidir e estar com pessoas fazendo a mesma coisa que você, porque isso sim vai te ajudar, tá bom? Um beijo, espero que tenha sido muito válido para você. Um beijo, tchau, tchau!